Graça e paz, amados, bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Eu tenho uma boa notícia para você que nos acompanha. A partir do trimestre que vem, nós vamos comentar 2 lições por semana e o detalhe é que será 2 lições diferentes, revistas diferentes. Nós vamos comentar a lição da Central Gospel e vamos comentar a lição também da CPAD. Prepara o seu coração, eu quero abençoar a sua vida. A lição de hoje é a lição de número 12. O título da lição de hoje é as declarações do Filho de Deus. O texto básico se encontra em João, capítulo 8, do 50 ao 59. Mas eu quero ler apenas 4 versículos finais, porque ali está a base da nossa ministração de hoje. Diz o versículo 56, Abraão, vosso pai, exultou ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Aí diz Jesus, esse é o texto básico. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí diz o texto que eles pegaram pedra e que queriam matar a Jesus, Jesus teve que sair dali correndo. Texto áureo, João 14, versículo 6, que diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos 3 objetivos hoje também. O primeiro é entender o poder que há nas declarações feitas por Jesus no Evangelho de João. O segundo é compreender a importância dessas declarações na revelação da divindade do Filho de Deus. E terceiro é aplicar tais verdades às dificuldades enfrentadas na jornada cristã. O propósito do Evangelho de João, ele é apologético. Apologético, aquilo que se defende por discurso falado ou escrito. Nesse livro, ou melhor, esse livro ele foi escrito para produzir fé em todas as pessoas que viessem a ter acesso ao texto joanino, fosse pela leitura ou fosse pela escuta, como era prática comum na igreja primitiva. O discípulo amado, aqui ele vai realçar de maneira veemente a divindade de Jesus, assim como também exibir de forma incisiva a sua humanidade. No Evangelho de João, nós vamos observar, por exemplo, que Jesus ficou cansado, João capítulo 4, que Jesus teve sede, João capítulo 4, que Jesus chorou, João capítulo 11, que Jesus sangrou, João capítulo 19. Então, para os que viam apenas casualmente, ele era o homem chamado Jesus. Mas para os que se aproximavam dele, para os que conviviam com ele, não havia dúvidas quanto à sua origem. Tem um texto muito legal, que é João capítulo 6, Jesus está discursando e o discurso ele é muito pesado, ele é muito forte, ele é muito duro. E os discípulos, diz a palavra do Senhor, que eles começam a ir embora. Aí Jesus vira para os 12 e diz, e vocês também não querem ir? Aí Pedro se levanta e diz, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, para aqueles que conviveram com ele, esses sabiam, não tinham dúvida com relação à sua origem. Nesse evangelho também, além de destacar os sinais realizados por Cristo, João registrou várias autodeclarações feitas por ele que comprovam do mesmo modo a sua divindade. Nos primeiros livros neotestamentários, os evangelistas, eles ocuparam-se em registrar muitas histórias provocativas, as parábolas que Jesus contou aos seus ouvintes com o objetivo de apresentar-lhes o reino de Deus. Tais parábolas foram a do joio e do trigo, a parábola da semente, a parábola do amigo importuno. João, por sua vez, ele não focou em seu livro sequer uma parábola proposta pelo Salvador. Ao contrário, neste evangelho, Jesus, ele é o sujeito de todos os seus sermões. Enquanto nos sinóticos, Jesus fala do pastor e da ovelha perdida, em João, ele é o bom pastor.
enquanto nos outros evangelhos Jesus propõe uma parábola na qual o reino é semelhante a uma vinha que será entregue a outros, em João ele é a própria videira verdadeira. Então é importante também ressaltar que além das autodeclarações diretas feitas pelo Salvador, há aquelas que deixam subentendido que ele é o grande eu sou do Antigo Testamento. Por exemplo, João capítulo 4, diz assim, versículo 25, disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias vem, quando ele vier, nos explicará tudo. Aí disse-lhe Jesus, eu o sou, eu falo contigo. Que maravilha! Então, o que João quer, com essas declarações feitas por Jesus a respeito dele mesmo, é primeiro nos mostrar que ele é aquele que supre as nossas necessidades. No Evangelho de João, percebe-se frequentemente que o milagre sempre conduz a um discurso de Jesus. E aí nós aprendemos com isso que os sinais, eles completam-se na palavra de Deus. Milagres sem palavra são despropositados. Eles acabam trazendo muita perturbação e equívoco no meio do povo. E a primeira declaração que Jesus faz, ele diz assim, no capítulo 6, eu sou o pão da vida. Olha que maravilha. No início do 6º capítulo do Evangelho de João, do 1 ao 15, você vai ler, que Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixes com vistas a alimentar uma grande multidão. Se você avança na leitura do texto, você observa que no dia seguinte a multidão continua atrás de Jesus. Jesus, quando vê a multidão, o Senhor ele confronta a multidão. Jesus ele percebe que a multidão está ali só para saciar a fome física. Eles não entendem o milagre que ele realizava. E aí Jesus vai exortá-los no capítulo 6, versículo 27, que ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Olha isso, que maravilha. Sem entender que Jesus queria dizer, remontando a peregrinação no deserto de Israel, quando o povo foi alimentado com maná que cai do céu, eles perguntaram ao mestre quando ele realizaria o milagre para que eles pudessem crer. João capítulo 6, versículo 28 ao 31, que diz, perguntaram eles, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que o enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em tu? Que farás? Olha que coisa tremenda. Aí Jesus declara diante de todos os presentes que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E revelou ser ele mesmo o pão da vida. Todo aquele que viesse a ele jamais teria fome. João capítulo 6, 34 e 35. Então, o Filho de Deus é aquele que dá sustento à vida. Não a qualquer tipo de vida, amados, mas a vida eterna, a vida espiritual. Assim como um pedaço de pão sacia a fome humana, o pão da vida sacia as almas famintas de Deus. E diferente do maná, que foi passageiro e apodrecia, segundo o Êxodo 16, Jesus é eterno e incorruptível. Glória a Deus por isso. A outra declaração, ele diz, eu sou a luz do mundo. Esta declaração de Jesus, ela foi feita no período da festa dos tabernáculos, segundo João capítulo 7. Ocasião em que os átrios do templo de Jerusalém, eles eram iluminados. 4 grandes candelabros de ouro eram colocados para projetar luz sobre toda a cidade, permitindo que as festas, que as celebrações, elas se estendessem durante a noite toda. Há aqueles que afirmam, que essa radiante iluminação fosse um memorial da coluna de fogo que guiou Israel em sua peregrinação pelo deserto. Aproveitando essa ocasião, Jesus ele declarou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Filho de Deus, ele estava, ou esteve entre os homens,
para anunciar que ele é a nova coluna de fogo que guiará os remidos até a eternidade. Nós podemos ampliar o conceito, porque no Antigo Testamento nós encontramos outras declarações acerca da luz que ilumina os homens. Nos livros poéticos, por exemplo, os autores sagrados declaram: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, Salmo 27. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, Salmo 119, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, Provérbios capítulo 6. Veja você então que Jesus, o Verbo encarnado, personificou todas essas declarações veterotestamentárias, né? No capítulo 1 de João, por exemplo, 4 e 5, ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. A revelação registrada no Evangelho de João amplia esse conceito. Jesus não é apenas a luz de Israel. E aí que está um detalhe maravilhoso. Ele é a luz do mundo. Esta é uma revelação poderosíssima da parte do Senhor. A outra declaração que ele faz, ou autodeclaração, ele diz em João capítulo 10, né, que ele é a porta das ovelhas. Em João 10, do 1 ao 21, Jesus ele usa como exemplo o trabalho pastoril para destacar outras verdades espirituais a seu respeito. Ele começa mostrando a diferença entre o pastor da ovelha e os ladrões e salteadores. Ele diz: quem usa caminhos ilícitos para acessar o aprisco não é pastor, mas sim ladrão e salteador, João capítulo 10, versículo 1. O pastor ele usa a porta, João capítulo 10, versículo de número 3, que diz: a este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Em seguida, ele propõe um contraste também entre os ladrões e salteadores e a porta, João 10, versículo 7 ao 10. Vamos ler? Diz: portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está afirmando rigorosamente aqui que não há outro caminho, nenhum outro acesso é válido, ele é a única passagem por onde passa o rebanho de Deus. João 10, versículo 9, que diz: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então, com essas declarações, nesse primeiro momento, João afirma que ele é aquele que supre as nossas necessidades, porque ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas. Mas com essas declarações ou autodeclarações, João vai dizer que ele também é aquele que nos protege, porque Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Na sequência do texto, que nós acabamos de ler, Jesus continua apontando contrastes. Entre os versículos de número 11 e 18 do Evangelho de João, capítulo 10, ele propõe um relevo entre o mercenário e o pastor. O mercenário é aquele que tem o objetivo de obter vantagens financeiras. O mestre deixa claro: o mercenário não é pastor, as ovelhas não lhe pertencem. Não por outra razão, diz o texto, que o mercenário foge quando o lobo vem, permitindo que o rebanho seja atacado. Aí, em contrapartida, Jesus declara: eu sou o bom. A palavra bom aqui no grego ela é muito importante. É kalos, ideal, digno, escolhido, excelente. Ou seja, ele estava falando, quando ele diz assim, eu sou, ele está dizendo que ele é o ideal, o digno, escolhido, o excelente pastor. O bom pastor, de João 10:11, que dá vida pelas ovelhas. E ninguém, ainda que ninguém pudesse tirá-la, ele a entregou por todos nós, João 10, versículo 18. Duas pérolas nesse texto aqui, nesse capítulo 10, eu preciso apresentar. Primeiro,
ele diz, no versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Com esta declaração, ele nos remete à realidade que existe sim um relacionamento íntimo e mútuo entre ele e nós. O bom pastor conhece a nossa necessidade e nós conhecemos a sua vontade. Segunda pérola está no versículo 16, que ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ai, irmão, isso aqui é fantástico, é fenomenal. Ou seja, Jesus não é apenas o pastor de Israel, mas ele é o pastor da igreja. Ele é o pastor da igreja. E de todos aqueles que nele creem. Então, se você crê em Jesus, de verdade, fato, você é ovelha desse aprisco e ele é o seu pastor. A segunda declaração, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele faz essa declaração no episódio da morte e ressurreição de Lázaro. O vídeo passado nós falamos sobre os sinais, dá uma passadinha lá, olha, analisa, ouça, estude com a palavra, Deus vai te abençoar. Naquele dia, diante da incompreensão dos ouvintes, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta, meu irmão, minha irmã, é uma das mais poderosas declarações feitas por Jesus. Porque nessa frase, o sujeito e o predicado, eles são permutáveis. Jesus é a ressurreição e a vida. A vida e a ressurreição são Jesus, ou estão em Jesus. Ressurreição e vida não são um dia, como muitos pensam por aí. É uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou. A ressurreição e a vida estão nele, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 6, 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que havendo Cristo ressurgido entre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. E tem outros textos também, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, 20 e 57, Colossenses 1, 18, 1 Tessalonicenses 4, 16. É importante frisar aqui nesse ponto que primeiro vem a ressurreição, depois vem a vida. Afinal, é a ressurreição em Cristo que dá acesso à vida eterna com Deus. Aí Marta diz algo que é assim, muito interessante. Porque olha o que Marta diz no capítulo 11, versículo 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela diz no versículo 28, ou melhor, 24, eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Primeiro, né, ela fala no passado, e depois ela transfere a sua esperança para o último dia. E Jesus, todavia, disse, eu sou no presente, ou seja, o nosso Salvador, meu irmão, não foi e nem será, ele é. Aleluia. A outra autodeclaração que ele faz, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na noite anterior ao Calvário, os discípulos, que eles querendo saber, né, onde o Senhor iria, porque essa foi a pergunta feita em João capítulo 13, versículo de número 36, que diz, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirá. Aí Jesus, para confortar o coração deles diante dessa pergunta, no 14:1, Jesus diz, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito, vou preparar o lugar. Jesus vai consolar o coração deles, dizendo que está preparando o lugar. Aí, João, ele nos faz saber que Tomé redarguiu o Senhor. Em João, capítulo 14, versículo 5, diz, disse Tomé, Senhor,
Nós não sabemos para onde vais, como podes conhecer o caminho? Uma boa pergunta. Aí Jesus, ele surge como uma das mais poderosas afirmativas do Novo Testamento. Meu irmão, você para glorificar de pé, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo de número 6. Eu quero concluir com o capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. 15, versículo 1. Este sétimo eu sou abre o capítulo 15 do Evangelho de João, e as lições extraídas deste capítulo são, assim, preciosíssimas para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque, primeiro, Jesus é a videira verdadeira, os discípulos são os ramos, o Pai é o lavrador, ou seja, videira, ramos e lavrador remete à ideia de um relacionamento. Estamos vivendo um tempo que precisamos afinar a nossa relação com Deus. Segunda pérola do capítulo 15 é que a videira é uma só. O lavrador também é um só. Mas os ramos apresentam-se em 4 maneiras distintas. Primeiro, sem fruto, versículo 2. Segundo, com fruto, versículo 2. Terceiro, com mais frutos, versículo 2. E o versículo 8, com muito fruto, ou seja, é imperativo a nós cristãos produzir frutos a fim de que Deus seja glorificado por intermédio das nossas vidas. João 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis os meus discípulos. A outra pérola, a outra verdade poderosa para nós é que a única maneira de ser ramo produtivo é estar ligado à videira, pois o ramo por si só não é capaz de frutificar. João 15, 4 e 5. A outra verdade é que há o trabalho do lavrador na vinha, ele tira os ramos infrutíferos, poda os frutíferos para que eles produzam mais frutos. João 15, versículo 2. E por último, apenas uma vida de relacionamento íntimo por intermédio da palavra pode nos fazer de nós ramos frutíferos para a glória do Senhor. 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E eu quero concluir dizendo que estejamos, pois, irmãos, ligados nele, a videira verdadeira. Que Deus, ele te abençoe. Até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.